Sem soro, sem mundial. Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Dada a grande repercussão do filme do Capitão Sem Soro, pós-filme, bilheteria, polêmicas, a gente teve uma ideia. Essa ideia ela não saiu do nada, mas é uma ideia que fez a gente construir uma pauta aqui junto com a nossa equipe que manja muito de HQs. E muitas pessoas, né, começaram a comentar também nos nossos vídeos, tal. Ai, vocês ficam falando sem soro. E aí a gente resolveu trazer essa ideia aqui porque o soro, ele importa, tá? O soro, ele não é um mero instrumento. O soro é o que torna o Capitão América um super-herói. Quando a gente assiste obras, né, de desenhos, filmes, HQs, nós gostamos destes personagens porque eles são super. Tem o super-herói que não tem poder, tem o super-herói que tem poder. O Batman não tem poder, o Homem de Ferro não tem poder. O poder de ambos é um poder aquisitivo. Mas o que torna eles interessantes é o que eles conseguem fazer com o dinheiro deles, né? Máquinas, veículos e etc. Só que o Capitão América, ele tem um superpoder, que é o soro do super soldado. Façam um exercício e tirem o poder do Superman. Tirem a capacidade de voo. Vamos imaginar que fazem uma HQ nova do Superman. Não Jonathan Kent Lacrate, LGTV que inventaram, que já fracassou. De repente o Superman Clark Kent tem um outro filho. Douglas Kent. E ele não tem a capacidade de voo, né? Ele só consegue pular alto. E aí? Será que a galera vai comprar ele usando o manto do Superman? Ele não voa, só pula alto. Também não tem visão de calor, não tem visão de raio-x, não tem sopro congelante, só pula. Nem super velocidade tem. Será que vai ser interessante usando o símbolo do Superman? E foi exatamente o que fizeram aqui com o Capitão Sem Soro. O Capitão Sem Soro, ele tem o manto, mas não tem o soro, não tem superpoder. Ele tá mais próximo de um Homem de Ferro do que de um Capitão América no universo de poder. E o grande objetivo desse vídeo é trazer como que o soro do super soldado foi importante pro Capitão América em toda a sua trajetória. E o Capitão América, de Steve Rogers, que nós conhecemos e a grande maioria das pessoas conhece, tem 84 anos. E o Capitão Sem Soro tem o quê? 2014, 2015, 10 anos. Então existe uma larga diferença de capitães. A gente elencou aqui 30 feitos do Capitão América Steve Rogers com soro, pra gente ver o poder do super-herói, o poder do Capitão América. Essa aqui é uma resenha nerdola. São 15 feitos que, se ele não tivesse o soro, seriam impossíveis de serem conquistados. E também por conta do soro, por conta dos seus poderes, o Capitão América se tornou o que ele é. 15 feitos do soro nas HQs e 15 feitos do soro no CM. Discordar não é ofensa, mas a resenha aqui é nerdola. Sai da bolha e vamos conversar. Vamos lá. Superman. Todo mundo conhece o Kal-El. Kal-El. Aí o Superman, o Clark. Ele não é mais o Superman. E eu, André Alba, sou o novo Superman. Não sou de Krypton, sou um ser humano, nascido no Brasil, de Santos. O que acontece? Ah, mas o André Alba, ele tem todos os valores do Superman. Todos. Mas não tem os poderes. Será que o fã vai curtir? Será que a história vai ser interessante? Será que aquele que acompanhou o Superman desde o início e coleciona as antigas HQs, ele vai achar legal o André Alba até com a capa, mas não voa? Fica difícil, né? Fica bem complicado. E essa é a questão da discussão do vídeo. Porque muita gente fala, não, mas o soro não é importante,
O que é importante são os valores do super-herói? Em termos, sim, mas a construção, você não consegue definir o Capitão América sem o soro. O soro faz parte do personagem. Ele é tão importante quanto os valores, porque se ele tivesse só os valores, mas fosse aquele soldado mirrado, ele não iria conseguir fazer nada. Então, um complementa o outro. Isso é muito simples, galera. Isso aí é bem básico, na verdade. Porque a discussão sempre foi, né, ali da escola, quem era mais forte, quem era isso, quem é aquilo. É claro que você tem a profundidade. A profundidade do herói é que você gera a conexão. Pelo que esse herói se sacrifica, apesar dele ser superior, de ter uma super força. A escolha dele. Porque a gente sempre fala aqui na linhagem, o The Boys é um grande exemplo. Num mundo real, né, num mundo mais puxado pra realidade, obviamente teria muita gente que faria um monte de besteira se tivesse superpoder. É uma outra abordagem. Mas ali, nos super-heróis clássicos, você tem o sacrifício. Você tem o Steve Rogers, que tem aquele conflito com o governo. Assim, pô, eu sou um cara que luta pela América, pelos americanos, pelo país, mas às vezes a América não luta para a América, e aí você gera o conflito. Mas apesar disso, ele utiliza os poderes pro bem. Você tem o Superman. O Superman, que é um cara que poderia destruir todo mundo rapidamente, num piscar de olhos, mas o que não deixa ele fazer isso? A sua moral. A sua moral não deixa, então você tem este conflito com o Superman. O Superman nunca vai usar a sua força total porque ele tem receio do que isso pode causar com os terráqueos. E aí você tem, só pra finalizar, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele perde emprego, ele perde namorada, ele perde tudo por ser o Homem-Aranha. Certo? Então ele abandona tudo pra viver para os outros. Só que não seria possível ele fazer isso sem que ele fosse picado por uma aranha. Então o fato se o sensor não vale nada, Krypton também não vale nada e a aranha que picou o Peter Parker também não vale nada. Exatamente. E assim, Na verdade, o sol, né, pro Superman. Entendeu? Então assim, isso assim, é uma análise muito, mas muito bocó, pra dar um termo antigo. Então assim, é muito simples. E o que faz, é lógico, a gente gostar são as roupas ali, a parte da ação, o mas também os valores. Mas um complementa o outro. Você pode ter super-herói sem poderes, que é o caso do Batman. Claro que pode. Mas assim, o Batman, dentro das HQs, ele tem um poder. Apesar de que na lógica ele não tenha. É que o Batman, ele é um ser humano que tem o domínio das artes marciais, ele treina, tal. Ele é um ser humano evoluído, vamos dizer assim, né? Num nível acima. Mas nas HQs, obviamente, você tem uma parte que o Batman, o cara some, entendeu? É um super-herói. Mas aí você tem, claro, a desculpa do Batman, que ele não tem poder nenhum. Isso também traz um conflito. Fora o conflito de trauma de infância do Batman, etc e tal. Então, se você tirar o poder de todos os super-heróis, não vai ter graça. Porque o poder e as habilidades, as utilidades, o que eles fazem com os poderes, é o que faz parte da graça também. Então não adianta você tirar... você pode ser um herói sem poderes, igual no mundo real. Você pode fazer uma doação pra caridade. Sim, mas você não tem superpoderes. E o super-herói é legal por toda a parte que envolve a moral com os superpoderes. Uma roupa, com aquele estilo que a gente... Porque o que acontece? Quando sai um filme de super-herói, vamos lá. Vai sair um novo filme de super-herói. Qual é a primeira coisa a ser discutida? A roupa. Como é que tá a roupa? Como é que vai ser a roupa do Superman dos Corey Sweat? Vai ser com cueca, sem cueca? Como é que vai ser o Batman? Batman do James Gunn, vai ser pretão, vai ser meio cinza, vai ter aquele azul escuro. Porque essas são as partes legais do super-herói. Vai usar cinto de utilidade, o Superman vai ser nerfado ou vai ser bufado. O Homem-Aranha vai ter o simbiate, vai ser o traje mais pro Tobey Maguire, vai ser o traje mais pro espetacular Homem-Aranha. Essas discussões que fazem parte do super-herói. Quando você tem uma capa de quadrinho com uma roupa nova do herói, isso chama atenção. Então, né, um complementa o outro
E esse vídeo aqui vai ser muito legal pra gente analisar os feitos do Capitão América que, se ele não tivesse o soro, não seriam possíveis. Muito bem, depois dessa abertura Oppenheimer aqui da Linhagem Geek, eu já convido todos vocês a separarem a pipoquinha, o refri zero, porque este vídeo aqui é um vídeo nerdola, é um vídeo de nerdice, pra gente conversar um pouquinho do poder do soro, o porquê o soro importa. Mas antes de continuar, a gente tem um convite pra você. Atenção, convite! No dia 27 de fevereiro, às 8 horas, a Brasil Paralelo vai fazer um evento abordando o Oscar e o impacto das grandes histórias. Vamos falar sobre os filmes indicados ao Oscar, discutir os critérios de premiação e refletir sobre o papel do cinema na cultura. Eu e o André iremos apresentar este evento lá na Brasil Paralelo. Vai ser um evento incrível, porque afinal nós vamos transmitir o Oscar Anti-Lacrate aqui no dia 2 de março. Uma narrativa bem contada pode inspirar ações, provocando mudanças sociais ou pessoais. Grandes filmes, aqueles que ultrapassam o seu tempo, vão muito além do entretenimento. Eles oferecem a chance de crescer, sonhar e se transformar. Estamos vendo isso no cinema hoje? No evento da Brasil Paralelo, você vai entender o que está por trás da decadência do maior prêmio do cinema. Você vai clicar neste link que tá aqui na descrição e vai se cadastrar para este evento gratuito. Você precisa se cadastrar para assistir. Não perde, eu e André vamos apresentar lá na Brasil Paralelo. Então vamos lá, galera, aqui a resenha vai ser bem legal. Primeiro vamos falar nos feitos das HQs, tá? Primeiro feito, enfrentando Thanos. O Capitão América enfrenta Thanos segurando momentaneamente seu avanço durante o desafio infinito. Vale ressaltar que, diferente do cinema, nas HQs, as joias do infinito estavam com o Thanos desde o começo da batalha, e elas são muito mais poderosas. A edição é Infinity Gauntlet, número 4, ano 1991. Vocês podem observar aí nos quadrinhos que bonitinho, né? O Capitão América enfrentando o Thanos com as joias, né? Seu soro, Não, isso não seria possível, né? Não tem como. Sem o soro não tem como enfrentar o Thanos. Então, beleza. Isso nas HQs, tá? A gente vai chegar... E eu já vou até convidar vocês a colocarem nos comentários os feitos que vocês se recordam do Capitão América, tá? Que ele tenha feito por causa do soro, tá bom? É que todos os feitos do Capitão América são por causa do soro, né? Não adianta você querer tirar isso dele. Não, e a gente também tem que ser bem franco aqui. Vocês lembram, a gente, em várias das resenhas que a gente trouxe aqui, do Capitão América, inclusive um rumor que saiu que ele ia tomar o soro, a gente fala, se ele tomasse o soro, esse era o caminho, tá? Se ele toma o soro, minha nota foi 4, ela seria 5 por causa do pós-crédito, foi 4. Mas se ele toma o soro e sai na trocação franca com o Hulk vermelho, minha nota vai pra 7, no mínimo, tá? No mínimo. Mas beleza, continuou a asinha, aí descaracteriza o capitão. Porque a gente tá falando de uma descaracterização. O Miles Morales, por mais que ele seja bufado, fica invisível, dispara raio... Isso é ridículo. Né, pelo menos ele ainda tem as mesmas características do Homem-Aranha, do Sim. Peter Parker. Os 4 flashes que tinham, todos têm super velocidade. Por que o Anthony Mackie e o Sam Wilson não podem tomar o soro? Por quê? Não tem sentido nenhum isso, esse dilema com o soro. Exato! Porque se você é um cara que vive, que é o caso do Sam Wilson sem soro, se você é um cara que vive pra ser um super-herói, por que diabos você rejeitaria o soro que vai aumentar a sua chance de ter sucesso salvando os outros? Exatamente. Portanto que não existe dilema. O filme trata isso como se fosse um negócio de comédia. Por isso que a minha nota foi 2 e quase 1. E assim, galera, né, o ódio, né? Discordar agora é ódio, né? Quando você discorda de uma opinião, é ódio. Nossa senhora, quanto ódio, né? Estão lendo o livro do Felipe Neto. Vamos lá, número 2, enfrentando o Hulk mano a mano. Capitão América enfrentou o Hulk utilizando a força e estratégia para sobreviver, na edição Captain America, volume 1, na edição 110, no ano de 1968. Vocês estão vendo a imagem aí do Capitão América dando um traps na cara do Hulk. Será que sem o soro isso seria possível?
acho difícil. Quase o Censuro foi bem, né? Contra o Hulk vermelho. Aí você coloca... E você joga toda a coerência do seu universo no lixo, né? Porque, pô, o Hulk, do jeito que... Aí eu saio até do quadrinho e vou pro UCM. O que o UCM nos apresentou como Hulk? Pô, o cara que ganhou do Loki ali, o cara que descontrolado, todo mundo teria problema. Tanto que o Homem de Ferro, Tony Stark, fez a Hulkbuster pra tentar parar o Hulk. Mesmo assim, foi muito complicado. Uma cena linda. Então, assim, que o UCM nos apresentou? Que esse cara, ninguém consegue parar. Aí você coloca o Censoro desviando dos... Aí fica muito incoerente com o que você estabeleceu. Mas a incoerência é ódio. Vamos então para o número 3. Sobrevivendo ao congelamento. Um dos maiores feitos, com certeza, foi sobreviver ao congelamento que o manteve em hibernação por décadas. Algo que só foi possível graças ao soro do super soldado. Na edição The Avengers número 4, em 1964. Vamos para o número 4. Rasgando um tanque de guerra com o escudo. Posso fazer isso o dia todo. Tá ficando cada vez melhor isso aqui, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial, com o seu primeiro escudo, que não tinha as características do famoso escudo redondo de aço vibranium, sendo feito de um metal comum, porém, com o uso da força de Steve Rogers, ele destruiu o tanque de guerra na edição Captain America número 9, no ano de 2005. Rasgar um tanque de guerra com escudo é brabo, hein? Só com a força bruta jogando, porque era um material assim. Então, é isso. O Capitão América, ele... Eu não entendo, eu sinceramente não entendo essa discussão. Não entendo, e eu tô muito ansioso pra ler os comentários de vocês. Porque é muito claro, até no filme do Capitão América, no primeiro do CM, ele era um soldado que não conseguiria ser um soldado porque era mirradíssimo, né? Não tinha força, não tinha nada, resistência nem nada. Mas ele tinha o ideal do soldado perfeito. E o soro fez com que ele fisicamente pudesse dar ação aos seus valores. Isso aí. Mas é tão simples isso de entender. Até o doutor, quando tá explicando sobre o soro pra ele, fala, o soro vai potencializar tudo em você, Exato. Não só fisicamente. Sim. E ele ainda fala, o que é bom vira ótimo. Mas vamos lá, número 5, segurando um prédio inteiro apenas com o escudo. Após o confronto com Rhino, Capitão América e Sharon Carter são soterrados por toneladas de aço, mas Steve Rogers, usando um escudo de energia, seu escudo estava perdido na época, consegue suportar todo o peso do prédio sem ter suas pernas esmagadas por tempo suficiente para Sharon cavar uma saída. Isso a gente viu em Captain America número 10, ano de 2002. Isso é um problema também no Censoro, porque ele toma umas pancadas do Hulk, né? Ele toma umas pancadas do Hulk Que podem falar que o traje... Não, então, mas é muita explicação. O traje wakandense. É muita explicação, entendeu? É muita explicação. Ah, não, porque você tem o traje de Wakanda com a nanotecnologia, aí você tem isso, você tem aquilo. Sabe, é muita explicação. Você não precisa explicar toda hora. Só que assim, quando você tá fazendo uma coisa mal feita, é igual mentira, né? Quando você era criança, ou até hoje, né? Você é pego numa mentira, você se explica muito, né? Você se explica. Não, porque eu fiz isso, porque aquilo. Aí você fica 5 minutos falando. É a mesma coisa aqui. Quando você tem o Censoro contra o Hulk, toda hora você precisa ficar se explicando. Não, porque o traje, o escudo tem uma tecnologia nova. Ah, mas ele foi lá em Wakanda, emprestaram. Ah, não, mas tem a nanotecnologia também do já estabelecido no universo que o Homem de Ferro usa e fez o traje do Homem-Aranha. Muita explicação. Então, quando dá muita explicação é porque o negócio não é muito legal. Número 6. Puxando um helicóptero com as mãos. Não foi apenas no cinema que Steve Rogers conseguiu impedir um helicóptero de decolar. O mesmo foi realizado durante o arco dos Vingadores Secretos, na edição Secret Avengers número 16, em 2011. Isso aí, capitão. Número 7. Arremessando vários agentes da SHIELD. Steve Rogers estava fora de controle, sendo controlado por Pesadelo, e começou a surrar os agentes da SHIELD. Nas palavras de Sharon Carter, é como navegar um tornado.
o Capitão Tornado, edição Captain America número 11, o ano é de 2002. Aqui você tem ele descontrolado, né? Na Você fúria. tem na fúria, e aí, o soro grita, né? O Na soro fúria, domina. É difícil parar o soro. Número 8, carregando um poste de energia. Steve Rogers ajuda a limpar e reconstruir um local devastado por conflitos e durante essa ajuda é possível ver ele carregando um poste de energia nos braços. É a edição Captain America Man Out of Time, de 2010. Carregando tranquilo um poste, né? De boa. O sensor carregaria com a asinha, né? A asinha fazer o Porque trabalho. a asinha sustenta... Aí você iria explicar, porque a asinha ela veio de Wakanda e ela é de um metal poderosíssimo e ela sustenta mais de 5 toneladas, né? Então assim, não. Vamos lá, número 9. Desvia de um tiro e ainda acerta o escudo no Soldado Invernal. O Capitão América não é apenas forte, mas também é extremamente rápido e ágil. Durante os primeiros confrontos com o Soldado Invernal, ele simplesmente desvia de um tiro, quase a queima-roupa e ainda arremessa o escudo com precisão para derrubar Buck. Olha que interessante, tá? O Buck entrou aqui. Nas HQs, o Buck não toma o soro do super soldado. No UCM, sim. Já que deram o soro do super soldado pro Buck no CM, por que não pro Sam? Na HQ o Sam não toma o soro. Por que no CM ele não toma também? Seria muito melhor, né? O Buck seria o sucessor natural do Steve Rogers no UCM, né? Seria o sucessor natural. Mas aí você tem toda a agenda que deixa o Sam Wilson, né? Capitão Barack Obama. Vamos lá, número 10. Desvia de explosões criadas por Gambit e resiste a uma explosão do seu uniforme. Durante o evento Vingadores vs X-Men, Steve Rogers enfrentou o Gambit, que entre seus poderes mutantes está a agilidade aumentada. Mesmo assim, Steve foi superior em agilidade e velocidade, desviando de várias explosões. No final, quando estavam próximos, Gambit energizou o uniforme do capitão, mas mesmo assim, Steve conseguiu resistir à explosão e nocautear Remy. Edição Avengers vs X-Men número 2, o ano é de 2012. O cara sobreviveu a uma explosão, né? E com o soro, né? Número 11. Capitão América pode atingir até 96 km por hora na corridinha, né? Sem o soro, só com a asinha. De acordo com a Marvel Database, o Capitão América, graças ao soro do super soldado, possui habilidades físicas no auge do seu potencial humano. Ele é capaz de correr 1 milha, aproximadamente 1,6 km, em cerca de 73 segundos, o equivalente a aproximadamente 79 km por hora. Em situações de perigo, ele pode atingir 1 milha em pouco mais de 1 minuto, ou seja, cerca de 96 km por hora. Isso foi mostrado na edição especial de 65 anos do personagem, no ano de 2006. Capitão América é brabo, né? Brabo. O Capitão América é muito brabo. Novamente, eu tô ainda aqui pensando em como eu conseguiria fazer um argumento contra essa discussão. Ódio. Eu não consigo. É o ódio. Eu não consigo, porque é a mesma coisa que você falar que é o Capitão América. Como é que é a mesma discussão? É tão ridículo que eu até... O Capitão América sem soro não deixa de ser o Capitão América. Eu não consigo, sinceramente. Pode continuar. Número 12. Trocação franca com o Homem de Ferro. Durante a Guerra Civil, Steve e Tony estiveram em lados opostos. Como resultado, eles se enfrentaram em 2 momentos. No primeiro, Steve sofreu severos golpes e até mesmo ataque sônico, e não foi derrotado. No segundo confronto, o Capitão conseguiu quebrar a armadura de Tony. Edição Guerra Civil no ano de 2006. Esse é um clássico, né? Que a gente viu também no filme, que foi bem representado, né? É. No filme, que o Homem de Ferro tava no 2x1 ali. Era muito difícil mesmo. Sim. 2x1 mesmo assim, ele consegue inutilizar o Bucky. O Matheus trouxe uma informação legal aqui, que o Bucky nos quadrinhos, ele também não tinha o soro e foi rejeitado pelos leitores de HQ. Porque o pessoal queria Steve Rogers. É a mesmíssima história do Miles Morales. O Miles Morales nos quadrinhos é um fracasso. Só que uma grande diferença é que o Miles Morales, ele conseguiu a abertura através das animações. E de um público novo e infantil. É isso aí. Então o Miles Morales, em animações, filmes e desenhos, ele é forte. Diferente
do Sensoro. Número 13, Nos games também, né? É. Nos games, mas assim, você vê que estão forçando Forçando, igual o Sensoro. É forçado igual o Sensoro. Só que o Sensoro não pegou. Assim, o Sensoro, né, pra turma isentola da extrema mureta, né, pegou. Número 13, Capitão América resiste à queda de vários destroços da nave de Galactus. O Caveira Vermelha destruiu a nave de Galactus com o cubo cósmico, e os destroços caem em cima do Capitão, que consegue resistir. Grande Soro. Edição Capitão América número 16, o ano é 2002. Número 14, Capitão América dá uma surra no Demolidor. O Demolidor e o Capitão América têm um confronto devido a um conflito moral, e o Capitão simplesmente espanca o Demolidor, que tem poderes e habilidades muito superiores ao de um ser humano comum. A edição é Capitão América 375, o ano é 1990. Ele dá um pau no Demolidor, que é considerado um meta-humano, e o Capitão América massacra ele. Imagina com um ser humano comum. Sem soro, sem mundial e sem nada. O Capitão massacra, pô. E terminando aqui os 15 feitos do Capitão América graças ao soro, vamos pro número 15. Capitão América se recupera do efeito de gases mais rápido que um ser humano normal. Uma das características que o soro do super soldado trouxe foi uma resistência acelerada a praticamente qualquer veneno ou gás. Isso foi mostrado nas histórias clássicas do personagem. A edição Captain America 171, no ano 1973. Isso foi só na HQ, né? Só na HQ. Agora a gente vai pro UCM. Agora vamos para o UCM. Aqui é resenha nerdola. Isso aqui é resenha nerdola, hein, galera? Eu sei que vocês gostam disso. É que o contexto pediu pra gente trazer isso. E se você gostou desse formato, você pode colocar aí e dar dicas também para outras discussões que a gente gosta também. Exatamente. Vamos lá. E claro, eu preciso também fazer um agradecimento a toda a equipe da Linhagem que ajudou a montar esse roteiro aqui, porque nós não somos especialistas em HQs, vocês sabem muito bem disso, a gente gosta, a gente se interessa, mas os especialistas, existem muitos especialistas. Tem os que fingem que são especialistas e tal. Mas vamos lá, ó. Agora vamos para o UCM. UCM, tá? Número 1. Correr mais rápido que carros no primeiro Capitão, primeiro Vingador, 2011. Logo após receber o soro, Steve sai correndo pelas ruas de Nova York, ultrapassando carros e soldados a pé, enquanto persegue um espião da Hydra. Detalhe, ele corre descalço, tá? É isso aí, né? Não precisa de asinha. Não duvido que tenha feito uma bolha na sola do pé. Número 2. Pular de um avião sem paraquedas em Capitão América Soldado Invernal. Durante a missão de resgate do navio da SHIELD, Steve simplesmente salta de um avião sem paraquedas, caindo direto na água e nadando até o alvo. Tranquilo, né? Apesar de ser um filme cinza, você tem vários feitos aqui do Capitão, né? Não tem... E ele não faria isso se não tivesse o soro, dificilmente que ele saltaria. Número 3. Segurar um helicóptero com as próprias mãos. Em Capitão América Guerra Civil, de 2016, em uma demonstração absurda de força, ele impede um helicóptero de decolar, segurando com o braço enquanto segura em uma plataforma. Essa cena é linda, hein, malandro? Volta pra mim. Essa cena tu vê o trabalho de bíceps do Chris Evans / Steve Rogers. Ele até olha pro bíceps aqui, ó. Sabe quando você tá fazendo aquele exercício no crossover, puxando aqui, ó? Toda vez quando eu faço esse exercício no crossover, puxando aqui o bíceps, eu lembro dessa cena do Capitão segurando o helicóptero e segurando na barra de ferro mesmo, mostrando todo o potencial da texto / soro. Vamos para o número 4? Segurar Thanos, que estava com várias joias do infinito. Durante a invasão em Wakanda, Thanos partiu para pegar a última joia do infinito, que estava com o Visão. Em um momento de pura força de Steve, ele consegue segurar por alguns momentos Thanos. É importante entender que naquele momento Thanos já era o ser mais poderoso do universo. Guerra Infinita 2018. E o Thanos fica impressionado, né? É incrível isso, cara. O Thanos fica impressionado com a força, né? É. E uma força que vem do soro, não do caráter dele. Isso. O soro e o caráter, eles estão juntos. Seria a mesma coisa que você querer separar o Goku do Saiyajin. Não dá. Os dois estão juntos.
Ok? Número 5. Segurar o Mjolnir e lutar contra Thanos em Vingadores Ultimato 2019. Mesmo sendo digno, a força necessária para manejar o Mjolnir em combate contra Thanos exigiria capacidades físicas sobre-humanas. Um momento épico na história do cinema, tá? Esse foi incrível. Eu costumo dizer... Esse momento aqui... Lembra no Oscar que eles premiaram a cena? Sim. Que eles premiaram a cena da força de aceleração. Não. E não premiaram essa cena, ridículo, né? Essa foi a cena do Ultimato. Vamos lá, galera. Número 6. Sobreviver à destruição do aeroporto-aviões. Capitão América, Soldado Invernal, 2014. Após uma luta intensa com o Soldado Invernal, Steve cai junto com o aeroporto-aviões e sobrevive. Algo que um ser humano comum dificilmente conseguiria. Número 7. Enfrentar o Homem de Ferro mano a mano em Capitão América Guerra Civil. Mesmo sem um traje avançado, ele aguenta a trocação direta com Tony Stark, até mesmo segurando os repulsores do traje com as mãos. Esse filme é incrível, né? Esse filme é bom. Essa parte é incrível. Essa parte é muito Se a gente pegar os filmes do Capitão América, é o meme do cavalo. É isso aí. É o meme do cavalo. É isso aí. Você pega 1, 2 e 3, o cavalo perfeito. O sem soro é o cavalo no risquinho, podre, né? E suportar a força total do ataque de Thanos em Vingadores Ultimato. Durante a luta, ele resiste ao poder total do Titã e ainda segura o escudo por alguns segundos antes de ser quebrado. Toma! Lutar contra hordas de soldados sem se cansar em praticamente todos os filmes. Ele enfrenta dezenas de soldados e até alienígenas por períodos prolongados, sem sinais de exaustão. Estamina 99, né? Saltar de um prédio e aterrissar apenas com o seu escudo. Em Capitão América Guerra Civil 2016, ele pula vários andares e usa o escudo para amortecer a queda, algo que mataria um ser humano comum. Derrubar o Queen Jet da SHIELD apenas com o seu escudo, em Soldado Invernal 2014. Quando a Hydra toma conta da SHIELD, ela tenta capturar Steve, que consegue fugir destruindo um Queen Jet apenas com o escudo. Essa cena é linda, né? É incrível. Ele na moto, meu Deus do céu, meu Capitão América é brabo, hein, malandro? Que isso, hein? Aí tu quer empurrar pra gente esse asinha? Não dá, né, velho? É lógico, quando você fala... meu! Quando você fala... E outra coisa, né? Quando você fala de Capitão América, você já remete os feitos do Capitão América. Com o soro, né? Porque assim, esse negócio de separar é uma besteira. O Capitão América é aquilo. Então quando você coloca um Capitão América e aí você fica sempre justificando... Olha, ele não tem soro, mas ele é incrível. Ele não tem soro, mas ele tem uma tecnologia. Ele é incrível, ele não tem soro, mas o pessoal de Wakanda ajuda ele. Então, assim, você vai criando uma série de tentativa de argumentativa de convencimento que não, o Capitão América é aquilo lá, entendeu? É a mesma coisa, no exemplo que eu dei, você fazer um Dragon Ball novo que o Goku não é Saiyajin. Como é que você vai justificar tudo aquilo do Super Saiyajin, toda a força de uma raça guerreira? Não tem como você fazer isso. Então quando você fala Capitão América, você não lembra do Capitão América. A sua primeira lembrança é ele em ação, pô. É lógico. É ele exercendo o Capitão América. É isso. Você não imagina ele sentado tomando um café. Você imagina ele já contra o Thanos, pulando de um prédio com o escudo, arremessando o escudo. Esse é o imaginário do negócio. E a cena que eles estão lá no prédio do Tony Stark, tá todo mundo na resenha, o martelo ali, o Mjolnir, sim, e aí ele vai tentar, e o Thor rindo, aí ele consegue dar uma mexidinha, o Thor. Essa cena é linda, meu. Foi muito bem. E outra coisa, foi muito bem construído o Capitão América Exato, no CM. Nas exato. HQs nem é preciso falar. Mas ele foi muito bem construído no UCM, então ele faz parte da coerência daquele universo. Coisa que o Sensoro não faz. Exato. Vamos fazer outro exercício aqui. Você tem o Batman e o Dick Grayson, que é o Robin. E de repente eles pegam e colocam o Dick Grayson pra ser o Batman. E aí? Nas HQs, começa um monte de HQ do Dick Grayson, Batman. Um sidekick
sempre vai ser sidekick. Ele derrota um grupo de agentes da Hydra dentro do elevador, em Capitão América Soldado Invernal. Vários agentes da Hydra cercam o Capitão dentro de um elevador, deixando-o sem espaço para manobras ou arremessar o escudo, inclusive prendendo uma de suas mãos. Nada disso impede o Capitão de lavar o chão com a cara deles. Número 13, Steve Rogers bloqueia um ataque do Thor em Vingadores, 2012. Durante o primeiro filme dos Vingadores, Steve Rogers interrompe a luta do Thor e do Homem de Ferro, acabando por ter que se defender de um ataque do Deus do Trovão. Apesar das propriedades do escudo absorver a energia cinética, o impacto é tão poderoso que o resultado é uma cratera. Porém, graças ao soro, Steve não tem suas pernas ou braços quebrados. Número 14, trocando socos com Ultron em Vingadores Era de Ultron 2015. Lembrando que o Thor é um deus, né? É, isso. Pô, ele conseguiu bloquear o ataque de um deus, né? Capitão América tem um confronto direto com Ultron, onde ambos ficam trocando golpes em cima de um carro. Qualquer ser humano normal provavelmente morreria nos primeiros golpes, mas graças ao soro, Steve é capaz de se defender. E pra fechar, essa aqui é linda, tá? Steve versus Peter Parker. Capitão América versus Homem-Aranha em Guerra Civil. O Homem-Aranha é provavelmente um dos heróis mais poderosos da Marvel, capaz de feitos de força simplesmente absurdos. Porém, em Capitão América Guerra Civil, o Capitão não apenas consegue enfrentar o Aranha de igual para igual, mostrando que tem resistência e agilidades próximas, como também demonstra sua força ampliada ao se livrar das teias que o imobilizavam. Numa cena incrível. Essa cena é fantástica e o Homem-Aranha realmente é um dos mais poderosos ali da Marvel, quando ele também... O Homem-Aranha tem uma coisa muito semelhante ao Superman, né? Ele não vai na força máxima por ter receio, né? De acabar com a sua moralidade matando alguém. E aqui é legal como o Capitão América, ele aguenta, né? Aguenta muita pancada do Homem-Aranha, mas acaba se saindo bem. E esse é o Capitão América do UCM. A gente listou aqui, quando você fala em Capitão América do UCM, este é o Capitão América. Aí quando você tenta mudar de uma maneira forçada, sem desenvolvimento algum, forçadíssimo pro Sensoro, então aí você tem todos esses argumentos que a gente falou, fora dos outros vídeos que a gente não citou aqui, então por isso você causa essa incoerência dentro do universo apresentado. Era só tomar o soro que tava tudo certo. Resenha nerdola, hein, galera? Resenha nerdola. Coloca nos comentários aí se ficou faltando algum feito que você se lembre ou que você foi pesquisar no ChatGPT ou foi buscar informação com algum amigo. Pode colocar aí que esse aqui é o grande motivo do que por que o soro importa e o Capitão América tem que ter o soro. Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.